Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor com toda a nossa fé. E eu creio que Deus vai abençoar a nossa vida. Glória a Deus. Hoje nós falamos aqui de algo tão profundo. Às vezes, tem mensagens que a gente lê e a gente vê apenas um ângulo. E a gente não consegue ver como que Deus fala conosco em detalhes assim que nós passamos por cima. Sabe aquela primeira multiplicação de pães e peixes? Tem até uma musiquinha, não tem? Com 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Cristo tem poder. Não tem uma musiquinha assim? É a primeira multiplicação de pães e peixes. Eu preguei essa mensagem aqui hoje, mas foi profundo uma parte que Deus me mostrou. Que Jesus estava num lugar e ele resolveu sair daquele lugar e ir, agora olha o detalhe que Deus me mostrou, ó, ir para um lugar deserto. Ele resolveu sair de lá, entrou no barco e estava indo para um lugar deserto. Olha que interessante isso. Olha como que Jesus estava ensinando para os discípulos dele, ensinando para nós. Ele estava indo para um lugar deserto. As pessoas que estavam com ele ali, quando viram ele se retirando, começaram a seguir ele por terra. Jesus estava indo no barco e as pessoas foram por terra. Não sei se de cavalo, de camelo, caminhando, não sei. Mas foram seguindo quem? Jesus. Para onde? Para um lugar o quê? Para um lugar o quê? Deserto. O que tem num lugar deserto? Nada. É isso que Deus me fez perceber hoje. Olha que maravilha, que revelação. No lugar deserto não tem nada. Jesus chega naquele lugar, uma multidão já tinha chegado primeiro do que ele. E ali Jesus começa a pregar a palavra de Deus. O lugar era o quê? Era o quê? Deserto. E ele começa a pregar a palavra de Deus, e o tempo vai passando. E na medida que o tempo vai passando, a fome vai o quê? Vai aumentando. É normal. É natural. Jesus sabia que aquele povo ia sentir fome? Sabia ou não sabia? Jesus sabia que aquele lugar deserto não tinha comida? Sabia ou não sabia? Mas por que mesmo assim ele foi para lá? Ele sabia que as pessoas iam atrás dele? Sabia ou não sabia? Sabia de tudo. Mas por que mesmo assim ele foi para lá? Por que ele não foi para o... Eu até falei com o povo aqui hoje. Por que ele não foi pregado lá da feira? Se ele já sabia que a multidão ia seguir ele, que ele ia passar ali horas pregando, as pessoas iam sentir fome, não seria mais lógico ele ir pregado lá da feira? Ele pregava, as pessoas depois passavam na feira, comiam e iam embora. Se ele sabia de tudo, por que ele foi pregar no deserto? Aí a palavra nos mostra. Depois que ele pregou ali durante horas, os discípulos dele chegaram e falaram: mestre, está na hora, melhor o senhor despedir a multidão, porque a tarde já está caindo, a noite está chegando. Despede esse povo, para que eles possam ir, passar em algumas aldeias por aí, comprar o que comer, para poder ir embora. Aí Jesus responde assim, ó: dai-lhes vós mesmos de comer. Quando Jesus foi para o deserto, para um lugar deserto, melhor dizendo, ele sabia que as pessoas iriam segui-lo. Ele já sabia que as pessoas teriam fome. Só que ele estava ali
tentando ensinar para os discípulos dele que servo de Deus, serva de Deus, quem confia em Deus, faz florescer no deserto. É isso que ele queria ensinar para os discípulos dele. Por isso que ele disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Usa, Jesus falando para eles, usa a sua fé agora. Tudo isso aqui já foi planejado, foi programado. Eu já sabia de tudo isso. Agora usa a autoridade, usa o poder que Deus te concede. Você está no deserto junto com essas pessoas, usa a unção de Deus que está sobre a sua vida e faz florescer aí. Tira desse deserto o alimento que as pessoas precisam. Desafio. Mas é isso que acontece conosco hoje. A gente fica fazendo igual os discípulos. O que os discípulos queriam? Qual a solução que os discípulos queriam dar naquela situação? Uma solução humana, natural. Senhor, despede o povo para eles passar nas aldeias e comprar comida. E quantos de nós aqui, servos de Deus, servas de Deus, queremos dar soluções humanas, racionais, no meio dos problemas que nós enfrentamos, no meio dos desertos que nós passamos. Não tem que dar solução humana nenhuma. Quando nós estamos em meio ao deserto, em meio às dificuldades, a solução não é racional não, a solução é da fé, a solução é orando, a solução é crendo que Deus vai enviar o seu anjo, que Deus vai fazer florescer, que Deus vai abençoar, e aquilo que estava dando errado vai dar certo, em nome de Jesus. É isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Por isso Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E isso já tinha acontecido antes? Já. Com o ser humano? Sim. Quer que eu te prove? Moisés, quando tirou o povo do Egito, foi para onde? Foi para o deserto. E lá no deserto tinha água? Não. E quando o povo queria beber água, o que Moisés fez? Foi na pedra, e da pedra saiu o quê? Saiu água. Ali era Jesus tentando lembrar os discípulos: rapaz, vocês conhecem a lei de Moisés, vocês conhecem lá os antigos profetas, isso já aconteceu lá atrás. O que eu estou tentando ensinar para vocês aqui agora é que desertos sempre vão existir no caminho de vocês, e na hora que o deserto vier, você não tem que procurar uma solução racional, humana. Não! É a hora de dobrar o joelho, é a hora de levantar a mão, é a hora de orar, de usar a fé, a autoridade, profetizar. Isso daqui que está dando errado vai dar certo em nome de Jesus. Esse deserto vai florescer em nome de Jesus. Aquilo que era para minha destruição, para minha vergonha, a partir de agora vai ser para minha vitória. Quando o povo tinha fome no deserto, o que Moisés fazia? Ele estendia a mão e vinha o maná, vinha o pão do céu. E o povo reclamou: estamos cansados de comer pão, queremos comer carne. Moisés foi falar com Deus, e Deus manda codornizes do mar para o meio do deserto. Então você vê que o servo de Deus, a serva de Deus, pode estar passando pelo deserto que for. Se você confia em Deus, se você coloca a sua vida nas mãos de Deus, está lá no Salmo 37, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O servo de Deus que está passando pelo deserto, que está enfrentando o deserto, se tiver confiança em Deus, se tiver perseverança, se tiver determinação, eu tenho certeza que aquele deserto vai florescer. Aquele deserto vai ter água, aquele deserto vai ter recurso, aquele deserto vai ser uma bênção na vida daquela pessoa. Só que nós sempre procuramos uma solução, o quê? Humana, racional. Você não foi escolhido para ser racional. Não. Para ser racional, eu não preciso da Bíblia. Eu preciso de Platão, de Sócrates,
Quem mais? Aristóteles, Thomas Edison. Aí eu vou ser racional. Eu não preciso da Bíblia. A Bíblia não é para ser racional. A Bíblia é para ser da fé. Aquela pessoa que vê ali a palavra de Deus e diz: esse é o meu Deus, Ele prometeu, está escrito aqui. Então se Ele falou que isso pode, então pode. Então vai ser na minha vida, vai ser na minha casa, vai ser na minha família, em nome de Jesus. É por isso que toda terça-feira nós estamos aqui profetizando. Profetizando. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus faz florescer o deserto. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje. Essa não é a pregação de hoje não, isso aqui foi o que eu falei à tarde. Eu só estou lembrando aqui que foi tão forte. Uma mensagem que todo mundo sempre lia: Jesus multiplicou os pães e os peixes. Todo mundo sabe disso, mas ninguém nunca observou que Ele foi para um lugar deserto. Ele sabia que as pessoas iriam segui-lo. E Ele disse para os discípulos dele: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não falou: eu vou dar de comer para eles. Não. Jesus falou: dai-lhes vós mesmos. Determinou que eles colocassem em prática a fé deles, aquilo que eles já tinham aprendido com Jesus. É igual uma prova, uma sala de aula. Todo mundo vai para a sala de aula. Eu falei isso de manhã. Todo mundo vai para a sala de aula. Os alunos. E aparentemente são todos o quê? Iguais. Todo mundo é igual ali. Qual é o dia que você vê a diferença entre uns e outros? É no dia da prova, meu querido. No dia da prova você vê quem é quem. Aquele que estava ali só enrolando, aquele que estava ali só mocegando, não estava prestando atenção, não estava estudando, não estava observando nada, e aquele que levou a sério tudo que foi falado. No dia da prova não tem como enganar. Não tem. Não tem. Se a pessoa tiver o conteúdo dentro dela, a prova dela vai ser, uma beleza. Vitória. E se não tiver o conteúdo dentro dela? Um fracasso. Uma derrota. Assim, para a gente orar agora, assim somos nós. Se o conteúdo de Deus estiver dentro de nós, no dia do nosso deserto, no dia da nossa prova, vai florescer vitória. Se o conteúdo de Deus não estiver dentro de nós, nós podemos estar na igreja, assistir os cultos e tal, mas no dia da prova, fracasso, derrota, vamos ser envergonhados. Então, saia daqui hoje com o conteúdo de Deus dentro de você. Amém? Não importa o deserto que você enfrentar, se você confiar em Deus, esse deserto vai florescer. Certa vez Jesus olhou para uma mulher e falou assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Sabe o que tinha? Qual era o problema dela? O irmão estava sepultado fazia 4 dias. Estava morto e sepultado há 4 dias. E Jesus olhou para ela e falou: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então Deus estava dizendo para aquela mulher: quando a pessoa crê, o que está morto na vida dela, Deus pode ressuscitar. No caso daquela mulher, era o irmão dela. Talvez no nosso caso, quando chegamos aqui hoje, se fosse alguma área da nossa vida, saúde, família, financeiro, não sei. Mas Deus é poderoso para ressuscitar. Creia que você está saindo daqui hoje abençoado. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Para complementar aquela mensagem que eu estava falando no início do culto sobre Jesus ter ido para o deserto, para um lugar deserto, as pessoas terem seguido ele, e lá naquele lugar deserto, ele ter dito a seus discípulos: dai-lhes
vós mesmos de comer, complementando aquela mensagem que nós estávamos falando. O título da mensagem é A Destruição de Jericó. O que era Jericó? Deixa eu tentar explicar para você o que era Jericó. Jericó era uma cidade considerada como uma cidade militar. Jericó era muito bem protegida. Em volta da cidade tinha um muro, um murinho pequeno, em torno de 7,5 metros de altura. Alguém aqui tem um muro na sua casa de 7,5 metros de altura? No máximo 2. O muro de Jericó tinha em torno de 7,5 metros de altura. Uma muralha. Aí tem gente que fala, com uma altura toda dessa, fácil de derrubar, mete o pé que cai. Só que tinha 6 metros de largura. Isso é comprovado pelos estudos que foram feitos nas ruínas de Jericó. 6 metros de largura. E 7,5 metros de altura. Impenetrável. Assim era Jericó. Jericó era impenetrável. Tanto é que naquela época Jericó era respeitado. A cidade de Jericó, o rei de Jericó era respeitado por todos os demais reinos, porque era um lugar que ninguém conseguia invadir. Humanamente falando, era impossível vencer aquele inimigo. Aí vem aqui comigo. Lembra que eu falei agora há pouco que servo de Deus, serva de Deus, não tem que querer uma solução natural, uma solução humana? Servo de Deus, serva de Deus, tem que crer no sobrenatural, tem que esperar em Deus, tem que confiar e usar a fé. Lembra? Porque existem situações que são impossíveis, humanamente falando. Olha o que diz. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ou melhor dizendo, ninguém saía e nem o quê? Nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus o quê? Valentes. Então olha o que Josué escutou. Josué era o líder de Israel. Depois que Moisés partiu, Josué assumiu a liderança. Deus indicou Josué para assumir a liderança. Então Deus chegou para Josué, a cidade estava lá em pé, os muros enormes, as muralhas enormes, os valentes atrás dos muros, em cima dos muros, a cidade rigorosamente fechada. E Deus chega para Josué e fala: eu entreguei esses inimigos todos nas suas mãos já. Eu já entreguei essa cidade nas suas mãos. Eu já te dei a vitória sobre esse problema aí. Olha que interessante. Mas o problema ainda estava na frente de quem? De Josué. A muralha continuava de pé. O que Deus estava querendo ensinar para ele, para mim e para você? A ter essa confiança no que Deus fala, no que a palavra de Deus mostra. Isso tem faltado em nós. Às vezes a gente é muito desconfiado de Deus. Às vezes a gente está diante de pequenas situações ou grandes e começa a entrar em desespero, como se a palavra de Deus não fosse nada, como se as promessas de Deus não fossem nada, como se Deus não fosse cumprir aquilo que falou, como se orar fosse perda de tempo, como se profetizar fosse uma burrice,
Então Deus falou para Josué: eu já entreguei aonde? Nas suas mãos. Já entreguei a cidade, os valentes e o rei nas suas mãos. Versículo 3: vós, pois, todos os homens de guerra, vão fazer o quê? Rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Olha o que Deus falou para Josué: junta só os valentes aí. Por que os valentes? Por que Deus falou juntar os valentes? Porque a pessoa que é fraca, que é medrosa, diante de uma muralha daquele tamanho, dos valentes inimigos em cima da muralha, ele ia ficar com o quê? Com medo. E ia começar a murmurar, e ia começar a reclamar, e alguns iam até fugir. Alguns iam até fugir. Se você ler a Bíblia inteira, que é o que eu aconselho para todo mundo, eu até puxei a orelha das pessoas aqui hoje, e vou puxar a sua também. É inconcebível, escuta isso, não gostei que o bispo Paulo falou, não tem problema não, tenho certeza que Deus se agrada do que eu estou falando agora. É inconcebível uma pessoa que já tem mais de um ano que ela está na igreja, não importa qual denominação ela está, qual denominação ela começou, é inconcebível a pessoa que está há mais de um ano na igreja e ainda não leu a Bíblia inteira. Isso está muito errado. Por quê? Porque todas as nossas vitórias sobre o adversário estão aonde? Na palavra de Deus, estão na Bíblia. Estão na Bíblia. Então vamos atentar para isso. Eu falei aqui domingo, a gente tem tempo para tanta coisa. Tem tempo para estudar, para passear, para trabalhar, para mexer no celular, no WhatsApp, no Facebook, no não sei o que mais. Tem tempo para jogar, para ver jogo, para tudo. Só não tem tempo para ler a palavra de Deus. E aí o inimigo fica feliz. Por quê? Porque se eu não conheço a palavra de Deus, eu não tenho conteúdo. Lembra do dia da prova? Lembra do dia da prova? Eu falei aqui hoje, é como se nós fôssemos alunos em sala de aula. Só que a sala de aula é espiritual aqui, ó. Cada culto que você vem é como se fosse uma aula. Você está ouvindo sobre um conteúdo. Se você não guarda, vai chegar o dia da prova. E no dia da prova você vai usar o quê? Não tem conteúdo? É zero. É o escudo. E a espada. Então, quando a pessoa vê a Bíblia inteira, ela vai perceber que Deus só conta com valente. Você vai perceber isso, desde o começo da Bíblia até o final. Só com valente. O que é o valente? O valente é aquele que tem certeza absoluta que ele vai vencer. Não por ele mesmo, no nosso caso espiritual, mas porque Deus está com ele. Por maior que seja o inimigo, lembra do gigante que Davi enfrentou? Davi venceu. Por maior que seja a barreira, as muralhas de Jericó que Josué enfrentou, caíram. Por maior que seja o obstáculo, lembra do mar vermelho diante de Moisés? Se abriu. Por maior que seja a dificuldade, lembra dos pães e peixes lá no deserto onde Jesus pregava? 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão. A Bíblia fala que só homens tinham 5.000, fora mulheres e crianças. Entre homens e mulheres, normalmente em todo ambiente que você vai, tem mais homens ou tem mais mulheres? Tem mais mulheres. E entre homem, mulher e criança, normalmente tem mais adulto ou criança? Criança. Então naquele deserto tinha em torno de 20 a 30 mil pessoas.
5 pães e 2 peixes, Deus multiplicou, todo mundo comeu e ainda sobrou. Então, a Bíblia me mostra que Deus conta com pessoas valentes. Deus disse para Josué: pega os seus valentes e vai até Jericó. Vocês vão dar volta em Jericó. Vocês vão dar uma volta em Jericó. Vão marchar em volta. Essas muralhas aí não são intransponíveis, mas são intransponíveis para homens, não para mim. Vocês vão dar a volta. E nos 6 primeiros dias, olha aí. Olha lá. Assim fareis por 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão o quê? 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Olha que interessante. Aqui já tem uma coisa interessante. A arca simbolizava a presença de quem? De Deus. Olha Deus falando com Josué: tá vendo o tamanho do problema? Eu já te dei a vitória. Só que todo mundo tem que saber que sou eu. Então, vocês vão rodear a terra, você e os valentes. Só que na frente de vocês vai 7 sacerdotes tocando a trombeta e a arca vai atrás. Em outras palavras, a trombeta era para anunciar que a presença de Deus estava rodeando aquele lugar. A trombeta era para anunciar que aqueles valentes e Josué não estavam sozinhos. Deus estava com eles. É isso que eu quero que você carregue no coração aqui hoje. É isso que eu quero que você saia do culto de hoje levando com você a certeza de que você não está sozinho diante desta muralha. No deserto que você está passando, a presença de Deus está com você. E se a presença de Deus está com você, acontece isso aqui, ó. Continua comigo. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão o quê? As trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Diga glória a Deus. Olha Deus dizendo para Josué: presta atenção, rapaz, eu já te dei a vitória. Agora é você confiar no que eu estou te falando. É você acreditar no que eu estou te falando, que eu já te dei a vitória sobre esse problema. Então você vai pegar os seus valentes e vai lá rodear aquela cidade. A vitória já é sua. Não tenha medo. Vai lá e rodeia a cidade. E os sacerdotes vão na frente, tocando a trombeta, anunciando que vocês não estão sozinhos, mas a presença de Deus está com vocês. Aí eu vou trazer para aqui agora. O que é que nós fazemos toda terça-feira aqui? Os sacerdotes tocam a trombeta. O que é tocar a trombeta? É anunciar que você não está sozinho, que a presença de Deus está com você. E você faz o que aqui toda terça-feira? É como você estivesse dando volta nas muralhas, na certeza que Deus já te deu o quê? A vitória. Que Deus já te deu a vitória. E na hora, no tempo determinado, essa barreira vai cair. E você vai conquistar aquilo que você almeja. Só que não é para medroso. Não é para quem quer solução natural, humana. Eu não sei o que é que você está enfrentando. Eu sei de uma coisa: Deus é Deus. Deus é maior do que esse muro. Deus é poderoso para fazer florescer esse deserto. Deus é poderoso para te abençoar.
E ele diz para você e para mim, como Jesus falou para os discípulos lá naquele lugar deserto, quando Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Em outras palavras, usa a autoridade que eu dei para vocês e resolve o problema. Deus deu para cada um de nós aqui essa autoridade. Então não vamos parar e ficar murmurando, não. Vamos olhar para frente. Vamos acreditar que Deus é fiel para cumprir o que fala. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. E vai acontecer. Assim como nós temos visto as pessoas testemunhando, nós vamos ver você testemunhando também. Você contando a sua vitória. É só ter essa confiança em quem? Em Deus. E os discípulos de Jesus demoraram para entender, rapaz. Eles demoraram para aprender. Você pode observar várias outras situações, eles sempre tentando resolver de uma forma natural. Sempre de uma forma natural. Você vai ver que os discípulos de Jesus só aprenderam lá de Atos dos Apóstolos para frente. Teve um dia que Pedro e João estavam indo pregar lá no templo chamado Formosa. Foram orar, melhor dizendo. Chegando à porta do templo tinha um coxo, um homem paralítico, doente. Aí o homem pede esmola. Aí Pedro e João lembrou de quem? De Jesus. Lembrou da autoridade, lembrou do poder de Deus. Olharam para o doente e falou: olha, nem ouro nem prata nós temos para te dar não, mas faz o seguinte, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele que estava ali doente, morrendo, levantou e andou. Eles começaram a entender: opa! Então o poder que Deus nos deu, a autoridade que Jesus nos concedeu, faz com que tenhamos soluções sobrenaturais diante de coisas impossíveis. Diante de coisas impossíveis. E aí continuou, encontrava paralítico, cego, doido, tinha gente doido que eles encontravam também, e o outro que caiu da janela lá quando Paulo pregava, dormiu lá na hora do culto, lá Paulo pregando, ele dormiu, estava na janela, estava no alto, caiu, morreu. Paulo foi lá e falou: rapaz, levanta logo, o espírito dele volte para ele. Levantou. É isso que Deus quer de mim e de você. Profetizar é isso. Profetizar é isso. É ter plena confiança que Deus te deu autoridade para resolver problemas de forma sobrenatural. E isso vai acontecer. Amém? Depende de quem? De cada um de nós acreditar de verdade. Às vezes é bom a gente fazer a seguinte pergunta: qual é o tanto que eu confio em Deus? Qual é o tanto que eu acredito nele? O tanto que resolve o que é fácil? Ou o tanto que resolve o que é impossível? E aí eu continuo orando. E Deus é poderoso para dar vitória. Amém? Quem entendeu? Fica de pé no seu lugar, por favor. Dá uma folha profética para cada pessoa, por gentileza. Essa semana vai ser uma bênção. Essa semana vai ser uma bênção. Essa semana vai ser uma bênção. Viu o tanto que você confia em Deus? Eu perguntei 3 vezes. Da primeira vez eu não ouvi nada. Da segunda vez eu ouvi alguma coisinha. Da terceira vez aumentou um tiquinho só. Esse é o tanto que você está confiando em Deus agora. Se isso não mudar, nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu lembro de quando Josué e Caleb foram avistar a terra prometida, junto com mais 10 espias.
Os 10 chegaram para Moisés e só contaram derrota. Ó, Moisés, não dá para a gente entrar lá não, que lá só tem gigante, vai nos destruir. As cidades são fortificadas. Olha, é muito difícil. Aquilo não tem jeito. Caleb olha para todo mundo e fala: eia! Subamos e possuamos aquela terra. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar aqueles homens como se devora um pedaço de pão. É isso. É isso que falta em nós. Essa semana vai ser uma bênção. Ele orou, né? Fala para a pessoa do lado: essa semana vai ser uma bênção. Essa pessoa que você está olhando para ela é corajosa? Você sabe que o corajoso você vê nos olhos dele, né? O corajoso você vê nos olhos dele. Fala de novo aí: essa semana vai ser uma bênção. Amém? Essa semana vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Está determinado. Nós vamos ver a glória de Deus. Levante as suas mãos, levante essa folha profética.